A título de curiosidade mesmo, o senador Sérgio Moro tem ajudado vocês em alguma movimentação nos Estados Unidos? Porque ele teve vários contatos ao longo dos anos? Não, pela risada não, é isso? Porra, senador Sérgio Moro, senador Sérgio Moro se exploda, porque eu sou gentil aqui no programa de vocês. Senador Sérgio Moro só atrapalha, senador Sérgio Moro é uma vergonha pro Brasil ser senador. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei! Se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Só 3 coisas importantes muito rapidamente. O Eduardo falou no começo do caso do Felipe Martins, eu quero deixar claro aqui então, eu fui muito crítico em relação ao que o Alexandre de Moraes fez com o Felipe Martins, com um detalhe, Vilela. O Felipe Martins me processou por aquele sinal que ele fez, que muita gente falou que era um sinal nazista, processou vários jornalistas, todos ganharam do Felipe, menos eu. Tive que pagar 10 pau pro Felipe, nesse caso, fui o único que perdi pra ele, todos os outros ganharam. E mesmo assim, o Paulo sabe disso, eu defendi o Felipe, eu achei absurdo o que foi feito com ele, porque eu acho que ele deveria ter ali na minha opinião, as garantias dele do devido processo legal foram quebradas, né? O Monark, eu também me posicionei publicamente, eu falei pra você aqui, inclusive, eu acho um exagero que foi feito com o Monark. Acho um absurdo que foi feito com o Monark. Ninguém pode, né, Eduardo, ser criminalizado por ser burro. Burrice não é crime, né? O Monark é só burro, né? Então, assim, não é um problema. O Alan dos Santos tem uma divergência muito grande, porque o Alan dos Santos, ele publicou dados sensíveis sobre endereço de ministros, endereços de vizinhos e parentes, conclamando as pessoas para atacarem ou eventualmente irem para casa das pessoas. Então, isso fere a liberdade de expressão e isso está no processo e os prints estão no processo. Acho que não vai dar tempo da gente discutir, mas ele não mandou ninguém para casa de ninguém, isso não é verdade. Mas publicou perfeito. Publicou os endereços e publicou os endereços dos vizinhos também. Publicou fotos, se eu não me engano. Fotos e também os telefones, o que é... Paulo, e também os telefones, o que você sabe é proibido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no meu caso, não são as mesmas coisas em relação ao que eu penso do Felipe. De novo, fui processado, perdi. O seu caso, Paulo, eu vou te falar tranquilamente. O seu caso é um caso que eu não conheço a fundo, tá? Eu conheço muito do Monark, fui contra. Conheço muito o caso do Felipe, fui contra. E conheço muito o caso do Alan e sou a favor das medidas que foram feitas contra o Alan. Então, eu tô dando aqui uma opinião de livre pensador, tá? Só pra gente deixar isso claro. Eu queria pontuar só que eu falei do Lula, né? O Lula chegou a pedir a retirada do passaporte de um jornalista do New York Times, mas ele não chegou a expulsar o jornalista porque o pedido não chegou... Larry Roter. Exatamente. Larry Roter. Porque o pedido não chegou a ser feito. Ele não fez o pedido, ele falou que deveria expulsar, mas na retórica sem pedir o passaporte. Um comentário em relação a ele. E eu tenho aqui uma notícia de última hora aqui. Só para colocar uma notícia de última hora. Moraes da 24 horas... Tá bom. Mas é sobre seu pai aqui, Moraes. Para abrir um parênteses ainda nessa questão dos processos, liberdade de expressão, etc. Eu lembro que no começo do governo do meu pai, né, assim que ele tomou posse como presidente, ele desistiu de todos os poucos processos ainda, né, que ele movia contra jornalistas. As questões com relação àquilo que extrapola a liberdade de expressão, né, são meia dúzia de pedidos de indenização. Ainda assim, quando assumiu a presidência da República, ele retirou todos esses processos, né, por entender que não estava mais numa posição de entrar nesse embate no CPF, né, de jornalistas, em que pese, né, ele ter, no meu entendimento, muita razão daquilo que ele estava se defendendo, que por vezes nem era por ele, era por questões de ataque à honra até da sua filha, Laurinha. Então, só para abrir esse parênteses e para deixar mais isso aqui registrado. Mas acho que nesse ponto, Demori, todos nós aqui vamos concordar, né? Falando aqui agora, reafirmando o que o Paulo Figueiredo falou, se algum parlamentar fala em fechamento de imprensa, pode ter certeza que nós somos contrários a isso, tá? E essa notícia agora que acabou de chegar, tem poucos minutos, você consegue colocar aí pro pessoal ver, Léo? Aqui, ó. Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar ida à Câmara em entrevista sobre pena de prisão. Não sei se você tinha visto isso, Eduardo. Restrições impostas por ministro do STF ao ex-presidente inclui proibição do uso de redes sociais, mesmo que por meio de contas de terceiros. Aí, ó. A notícia que acabou de sair. O STF vai ter que explicar, só rapidamente, porque eu vi a decisão antes, não essa, né? A anterior. O texto não é claro, Vilela, e aí, de novo, a gente vai fazer um ponto aqui que acho que a gente vai até, eventualmente, todos podemos concordar. O texto não deixa claro se
o Jair Bolsonaro não pode divulgar entrevistas que ele der ou usar a conta de terceiros como o Oswaldo Stack usou eventualmente a da filha, Sim. ou se, por exemplo, nós lá no ICL Notícias não podemos entrevistar o Jair Bolsonaro e se nós publicarmos na nossa rede, o Jair Bolsonaro for penalizado. Se for isso, é um absurdo, porque o STF não pode impedir que você, a revista Veja, o ICL... Mas é isso. Eu gostaria muito... O texto é dúbio, Paulo. Eu acho que o STF vai ter que explicar isso até amanhã. Eu também achei o texto dúbio. O texto é dúbio. Mas aí o Metrópolis Alexandre agora tirou a dúvida do texto. Tirou? O Alexandre tirou a dúvida que você tem do texto, Demori. Porque ele acabou de pedir a defesa do presidente para que explique como pode o absurdo de ter dado uma entrevista. Então, eu também tive a mesma impressão que você está absolutamente correto, que além de tudo o Alexandre escreve mal para um diabo. A gente que é jornalista fica com a raiva, o cara escreve mal, semi-analfabeto. Escreveu uma decisão completamente dúbia. Aí os advogados não sabiam o que fazer, mas falaram, bom, não tem proibição de entrevista. Ele foi lá e deu uma entrevista. Chegou a cancelar uma entrevista no Metrópole. Parece que ele ia conversar com a Andréa Sadi, decidiu não conversar também. Fez uma entrevista virtual com ela de manhã, mas depois ia fazer uma na Rede Globo, acho que não vai mais fazer. Cancelou com o Metrópolis e resolveu simplesmente dar uma declaração para a imprensa no Congresso. E aí o Alexandre tirou a dúvida. Na prática, a decisão do Alexandre de Moraes é exatamente essa que você acabou de dizer. Se você, em qualquer rede social, repercutir uma entrevista do Bolsonaro, o Bolsonaro vai preso. E aí eu não sei como dá pra alguém defender um troço desse sem ser democrático, cara. Não tem como. Eduardo, tá ficando cada vez mais difícil pra vocês. Paulo, E de novo, isso não tem nada a ver com Lula, gente. Tem nada a ver com Lula. Lula não tem nada a ver com isso. Bolsonaro, Eu tô com a decisão aqui, eu queria lhe fazer... Quer que eu leia, Diogo? Não, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é a seguinte, com base nas conversas que vocês estão tendo com as autoridades aí dos Estados Unidos, quais são as próximas sanções previstas? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Pistas para o Brasil ou para autoridades brasileiras? Olha, mais uma vez, quando entra, né, na alçada do Trump, quando fica... Ele puxou, né, para a atribuição dele. No começo eu nem sabia se o Trump ia fazer isso ou se poderia também delegar para o Marco Rubio, que o Marco Rubio também tem poder para a aplicação de algumas medidas dessas diplomáticas, de sanções, etc. Mas a partir do momento que ele puxa para baixo da alçada dele, aí é só com ele, né? O máximo que eu e o Paulo a gente pode fazer é dar opinião, encontrar com interlocutores, nos reunirmos, né, com algumas das autoridades que frequentam o Salão Oval. Mas o que tá para vir por aí... Dá um palpite? Se não me engano... Quero palpite. Diga. Eu vou dar o meu palpite para você. Eu acho que o Alexandre de Moraes será sancionado debaixo do Global Magnitsky Act por violações de direitos humanos. Vai ter todos os ativos dele no mundo inteiro congelados de qualquer instituição bancária que opere dentro dos Estados Unidos, que são todas, cartões de crédito, proibição de negócio com qualquer empresa americana que impede ele de ter conta na App Store, na Google Play Store, usar Microsoft Teams, viajar em companhias aéreas, que quase todas têm base nos Estados Unidos, enfim, fazer negócio com qualquer empresa que seja americana, tenha sede nos Estados Unidos ou tenha de sua propriedade pessoas dos Estados Unidos. Eu acho que o Alexandre vai sofrer essa consequência. Num segundo momento, a esposa dele, Viviane, deve ser sancionada junto com as suas empresas, seu escritório de advocacia também. Ou talvez no primeiro momento, né? Ou talvez num primeiro momento juntamente. E em seguida, dependendo da resposta das autoridades brasileiras, principalmente dos ministros do STF, eu acho que os próximos a serem sancionados vão ser primeiro o ministro Barroso, como presidente da Corte, junto com o Paulo Gonet Branco, procurador-geral. Depois eu acho que na lista está o Gilmar Mendes, e as sanções vão gradativamente atingindo um a um até que o Supremo Tribunal Federal esteja todo asfixiado financeiramente. Posso e a me dar uma partir pergunta? daí vão ser para os líderes do Congresso.
queria me dar uma outra pergunta aqui. Eu não sei se foi o Paulo ou o Eduardo que falaram no começo que tem... Acho que foi o Eduardo que falou que tem muita gente que tá fazendo espuma na rede social e assumindo para si os créditos, né, por estar fazendo esse movimento, mas tem personagens que as pessoas não conhecem. Foi isso, né, Eduardo? Que tem pessoas que estão trabalhando nisso que não são necessariamente conhecidas ou as pessoas não conhecem, né? Eu não exponho todas as pessoas que a gente tem em contato, até por uma questão de inteligência na estratégia e ética. Perfeito. Ele está se referindo, Demori, só para deixar claro, às pessoas da Casa Branca. Não, perfeito. Se nós temos um combinado com eles, que todas as pessoas que nós encontramos, nós nunca divulgamos. Então, nós não divulgamos se encontramos o Trump, se encontramos o Rubio, se encontramos o fulaninho que vocês nunca ouviram falar, que é importantíssimo, a pessoa do Conselho de Segurança Nacional. Mas vocês encontram em agenda oficial ou fora de agenda oficial? Não tem agenda oficial para o executivo aqui, necessariamente. Não é dentro da Casa Branca, é fora da Casa Branca? Dentro da Casa Branca. Já tivemos dentro da Casa Branca mais de 10 vezes. E dentro do Departamento de Estado, e dentro do Congresso. Não tem nada de reunião clandestina, não. As reuniões são dentro do West Wing. Deixa eu emendar, posso emendar uma pergunta? Pode ser para os dois. A título de curiosidade mesmo, o senador Sérgio Moro tem ajudado vocês em alguma movimentação nos Estados Unidos? Porque ele teve vários contatos ao longo dos anos? Não, pela risada não, é isso? Porra, senador Sérgio Moro, senador Sérgio Moro se exploda, porque eu sou gentil aqui no programa de vocês. Senador Sérgio Moro só atrapalha. Senador Sérgio Moro é uma vergonha pro Brasil ser senador. Uma vergonha que o Brasil tenha eleito Sérgio Moro senador. E sobre a declaração do... Demori, eu tenho uma bronca do Sérgio Moro que você. Eduardo, você pode responder, porque eu tenho uma outra, só para emendar uma outra rápido aqui. Não, em relação ao Moro, não tem feito nenhum movimento ou ajudado vocês com... Não. Não, tá. Saiu na imprensa uma apuração da CNN essa semana, e como é uma apuração em off, como se chama no jornalismo, né, a gente não tem certeza se isso de fato está acontecendo dessa maneira ou não, mas para vocês dois, os senhores conhecem uma pessoa chamada Suzana Cordeiro Guerra, e se ela está ajudando vocês com isso também ou não? Cara, a gente viu isso. É aquela mulher que eu mandei no grupo, Eduardo. A mulher que eu acho que era do BID, troço Banco Mundial. Ex-presidente do IBGE, durante o governo Jair Bolsonaro, deve assumir nos próximos meses cargo estratégico no Banco Mundial. É casado com Elbridge Colby, atual subsecretário de Defesa e do círculo íntimo do Trump. Isso procede... né, que estava comentando, se não me engano, acho que saiu no Metrópolis também. Mas isso procede, esse relacionamento dela com o Trump? Ela está envolvida nessas conversas? Eu não sei se ela tem um relacionamento com o Trump, se ela tá ajudando ou não. De cabeça não me Demori, recordo. A gente não sabe nem se ela tem bigode. Você responde a tua pergunta. Nunca vimos na vida. Perfeito. Se ela tá ajudando, agradeço a ela. Tomara que esteja ajudando. Sim. Tomara, pô. Tomara que ajude. A gente não tem aqui a vaidade de querer ser o pai da criança, não. Eu quero resolver o problema. Quanto mais gente ajudar, melhor. Né? Eu, inclusive, estou disposto a abrir os créditos. Eu falei, presidente Davi Alcolumbre, né, senador, presidente do Senado, presidente Hugo Mota da Câmara, os senhores têm a possibilidade de colocar o Congresso como protagonista nessa questão toda, começando a resolver o imbróglio, botando em votação uma anistia ampla, geral e restrita. Isso daí vai abrir uma mesa de negociação, eu tenho certeza absoluta disso. E eu ajudo, né? O Paulo Figueiredo também já colocou, a gente faz as tratativas para colocar vocês dentro da Casa Branca, para falar com as autoridades que a gente tem acesso, para expor, né, o lado brasileiro da coisa, ou a visão do Congresso, enfim, trazer uma outra visão de mundo, qualquer coisa que seja. A gente não tem problema nenhum nisso. Né? Agora, não dá para a gente querer abrir essa conversa, essa porta, sendo que o Brasil não deu o primeiro passo ainda. O Trump não vai aceitar que integrantes da Casa Branca recebam delegações brasileiras para fazer qualquer tipo de tratativa acerca da tarifa Moraes sem antes dar uma primeira sinalização. Então essa delegação que está vindo aqui para os Estados Unidos, das duas uma, ou elas vão conseguir, na melhor das hipóteses, se encontrar com pessoas de baixíssimo escalão, que não vão resolver o problema, não vão nem fazer a mensagem circular dentro do governo Trump, ou elas vão se encontrar com congressistas, né? Que aí faz parte do dia a dia normal, né, da diplomacia legislativa, um senador de um país encontrando com o senador de outro país, e assim por diante. Então, a nossa posição é essa, a gente quer resolver o problema. Eu não estou preocupado com relação aos louros, né? Se surgir uma outra pessoa aqui, etc., enfim, e puder ajudar, que bom, vai ser. É o Sérgio Moro. Agora, se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu.
E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.